pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. Eu me chamo Alexandra Pereira e nesse canal nós fazemos uma abordagem emocional atrelada à questão espiritual. Bom, a temática de hoje é Raízes Emocionais do Coração, que está baseada lá no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 20. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já percebeu que existem comportamentos pecaminosos existentes muitas vezes na vida de pessoas durante muitos anos de sua vida e que elas não conseguem se desvencilhar desses comportamentos pecaminosos, comportamentos que desagradam o coração de Deus? Ou você mesmo está vivendo em um determinado pecado e não consegue se desvencilhar desse pecado? Você já se perguntou o motivo pelo qual isso acontece? Pois é, nesse vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre as raízes que levam pessoas a cometerem determinados pecados. E muitas vezes elas vivenciam essas práticas pecaminosas porque elas não sabem e não procuram tratar a raiz que tem levado a essas práticas. Nós precisamos entender que o pecado, na verdade, é um sintoma de algo que está guardadinho em nosso interior e que muitas vezes nós não identificamos. E por não identificarmos, nós acabamos permanecendo em determinadas práticas. A grande questão é o seguinte: existem raízes pecaminosas que elas estão relacionadas à questão espiritual e existem raízes pecaminosas que estão relacionadas à questão emocional. Você precisa entender o seguinte: quando houve a queda de Adão e de Eva, houve no coração, no interior do indivíduo, a implantação da natureza corrompida. E por esse motivo, no nosso interior, na nossa alma, existem raízes que foram sendo desenvolvidas por conta dessa corrupção. E por esse motivo, nós precisamos entender que raízes são essas. Que raízes são essas que levam uma pessoa, por exemplo, a viver um pecado de imoralidade sexual durante muitos anos de sua vida. Esse pecado de imoralidade sexual, ele pode advir de raízes emocionais e pode advir de raízes espirituais. Mas é claro que se você tem uma raiz de cunho emocional, é óbvio que você vai ter influências espirituais sobre a tua vida. Mas você precisa entender quais são as raízes que têm te levado a determinadas práticas pecaminosas. Esse é o grande ponto do vídeo de hoje e eu quero te convidar a ficar conosco até o final desse vídeo. Então vamos fazer aqui a leitura que nós encontramos lá no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 20, que Jesus fala o seguinte: E continuou: O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bom, pessoal, o que estava acontecendo? Qual era o contexto na qual Jesus precisou falar essa verdade às pessoas da sua época? Bom, naquele momento, líderes religiosos estavam fazendo uma crítica a Jesus e aos seus discípulos porque eles chegaram para se alimentar e eles não lavaram as mãos. E nesse momento, esses líderes criticaram e falaram a Jesus que eles estavam cometendo um erro muito grande. Por quê? Porque, na verdade, esse ato de não lavar a mão era um ato em que eles estavam levando impurezas. E Jesus, nessa hora, diz o seguinte: bom, o problema não é esse, o problema não é o que vem de fora. Na verdade, o problema, pessoal, está dentro do coração. O que torna o homem impuro é aquilo que sai do homem, ou seja, aquilo que sai do interior do homem é que torna ele impuro. E nós precisamos entender isso. Então, levando em consideração aquilo que Jesus nos ensina em Marcos, nós observamos que é justamente
do coração do ser humano e que esse coração leva o ser humano a ter determinados comportamentos e que Jesus vai citando um por um desses comportamentos. E nós vamos falar sobre alguns desses comportamentos e as raízes emocionais que levam as pessoas a terem esses comportamentos. Porque, na verdade, o que Jesus quer mostrar naquele momento é o seguinte, que os pecados, na verdade, que as pessoas se preocupam muito com o externo, elas precisam entender que a preocupação maior que elas têm que ter é justamente com aquilo que brota do coração dela, porque muitas vezes esses pecados têm raízes emocionais profundas e que não estão tratadas, e que se não tratarem essas raízes emocionais profundas, elas vão permanecer tendo essas práticas pecaminosas. E é exatamente isso que nós precisamos nos preocupar e que Jesus chama a atenção daqueles líderes religiosos que se preocupavam tanto com o exterior que eles precisariam entender que o problema está no interior. A partir do momento que eu soluciono as questões interiores na minha vida, nós vamos começar a observar que o exterior é resolvido. E o primeiro pecado aqui que Jesus ele vem falar é sobre aquele indivíduo que tem maus pensamentos. Você luta com maus pensamentos? Porque se você luta com maus pensamentos na sua mente, isso fala muito sobre algo. Bom, geralmente pessoas que lutam contra os maus pensamentos na sua mente são pessoas extremamente julgadoras do outro. São pessoas extremamente críticas com relação ao outro. São pessoas que vivem avaliando, analisando a postura dos outros. Só que ela faz uma análise de forma muito negativa com relação ao outro. E isso, gente, é algo muito perigoso. Porque, na verdade, esses maus pensamentos, eu quero te falar, se você tem essa dificuldade, advém de uma raiz emocional. Sabe que raiz é essa? A insegurança que tem dentro de você. A baixa autoestima que tem dentro de você. A rejeição que nunca foi tratada dentro de você. Então, na verdade, no momento em que você está julgando o outro, na verdade, você está fazendo uma projeção de algo que está no teu interior, algo que você carrega dentro de si, que são justamente essas inseguranças que você tem internamente. Então, a partir do momento que você começa a tratar essa baixa autoestima, essa insegurança e a raiz de rejeição, você vai perceber que esses maus pensamentos ao respeito do outro, eles passam a desaparecer. Se você não trata isso, lógico que a tua vida emocional, a tua vida espiritual, ela vai ser constantemente frutos de ataques, lógico, espirituais. Então, olha só, uma raiz emocional que leva você a ter ataques a nível espirituais, porque você não está tratando esses maus pensamentos. Então, observe isso. Se você luta com esses maus pensamentos, o ponto principal que você precisa entender não é para entrar em desespero. Eu tô aqui não é para trazer um peso na tua vida. Eu tô aqui para te dizer que quais são as inseguranças que você tem dentro de si que você precisa tratar. Esse é o ponto principal, porque quando você trata essa raiz emocional em você, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai perceber que esses pensamentos de forma imediata, eles vão desaparecer. Outro pecado que Jesus ele fala é o pecado de imoralidade sexual. Bom, quais são as raízes do pecado de imoralidade sexual? Geralmente são pessoas que vivenciaram um trauma de abuso muito grande, às vezes na sua infância. São pessoas que têm uma carência afetiva muito grande, uma busca por aceitação muito grande. Então elas vão enveredar para comportamentos distorcidos nessa área. Por quê? Porque, por exemplo, ela nunca expôs aquele abuso que ela vivenciou muitas vezes lá na infância. Ela tem guardado isso até hoje na sua vida. Porque o abuso acaba fazendo com que o indivíduo ele não consiga expor. Até porque, geralmente, abusos sexuais eles acontecem
muitas vezes, justamente com pessoas familiares, pessoas próximas. Então, isso é muito doloroso. Então, o que acontece? Essa pessoa, por não expor esse trauma, por não liberar perdão muitas vezes para esse abusador, ela acaba enveredando por esse tipo de comportamento distorcido, ou então acaba se tornando também um abusador. Então, se você vivencia um pecado de imoralidade sexual, observe se a raiz não está justamente nesse ponto que eu trouxe a você. Avalie isso com relação à sua vida. E se você consegue identificar isso, você tem a possibilidade de tratar essa raiz. Porque enquanto você não tratar essa raiz que você nunca expôs, infelizmente você vai continuar repetindo essa tua vida de imoralidade sexual pro resto da tua vida, se você não tratar a raiz. Um outro pecado que Jesus ele trata aqui em Marcos é os roubos. Bom, aí você deve estar perguntando, como assim um roubo pode advir de uma raiz emocional? Pode sim. Geralmente é da raiz emocional, daquela sensação de que tá faltando alguma coisa na tua vida, que há um vazio interior em você, ou você busca compensar uma carência da infância sua. Então você vai buscar compensar como? Através do roubo. Agora, quando eu falo de roubo, eu não estou falando apenas aquele indivíduo que rouba bens materiais. Você também pode estar buscando roubar a atenção dos outros para você. Pois é, quando você busca muito que o outro te dê atenção, muito que o outro te reconheça, isso na verdade é um roubo, se você não sabe. Porque você está com uma sensação constante de insuficiência interna. Então, essa satisfação de insuficiência interna vai acabar levando você a ter comportamentos de querer roubar ou bens materiais ou roubar a atenção e reconhecimento de outras pessoas. Um outro pecado que Jesus ele fala é sobre os homicídios. O homicídio pode vir de uma raiz emocional? Pode sim. É aquele indivíduo que guardou durante muito tempo ódio em seu coração. É aquele indivíduo que nunca tratou com seus ressentimentos. É aquele indivíduo que tem uma incapacidade muito grande de perdoar o outro. E o que acontece? Quando isso acontece no nosso coração, você vai acabar em algum momento cometendo um homicídio, quer fisicamente, porque às vezes nós pensamos que o homicídio está relacionado apenas à questão física, mas você pode matar uma pessoa com palavras, por exemplo. Você tem a capacidade de matar alguém com palavras, você sabia disso? Ou então você pode querer matar uma pessoa desprezando essa pessoa. Isso é uma forma de homicídio também. Então você precisa observar todos esses ressentimentos que você tem no teu coração, é justamente a raiz emocional que está levando você provavelmente a cometer homicídios. Pode ser fisicamente, tirando a vida de alguém, ou dessas outras formas que eu falei para você, desprezando ou matando pessoas com palavra. Então, analise bem, porque se você conseguir resolver essas questões emocionais dentro de você, com certeza você não vai querer sair matando as pessoas por aí. E os adultérios? Qual seria a raiz emocional de alguém que comete adultério? Geralmente a raiz emocional está ligada à insatisfação interior, a um vazio interior existente nessa pessoa. Então essa pessoa vai buscar um prazer imediato por conta desse vazio interior existente dentro dela. E aí ela vai revelar isso através de quê? De traições. Por quê? Porque ela vai tentar fazer o quê? Preencher esse vazio interior. Então o que acontece? Uma das formas de resolver, das formas emocionais, tá, pessoal? De resolver a questão do adultério é tratar com esse vazio interior. O que está produzindo esse vazio interior dentro de você, em que você precisa usar do prazer para tentar satisfazer esse vazio interior. Esse é um ponto que alguém que comete adultério precisa avaliar
na sua vida. E as cobiças? Jesus ele também traz a questão das cobiças. Quais seriam as raízes emocionais da cobiça? Eu não sei se você sabe, mas as raízes emocionais é um medo de perder, gente. É um sentimento de insegurança também existente. É um sentimento de inferioridade. Então, o que a pessoa que tem essas questões com cobiça? Essa pessoa é aquela pessoa que vai buscar preencher isso através de ou de bens ou de status. Só que o problema é que quando você é conduzido por cobiças, você nunca vai se sentir satisfeito. Por quê? Porque você, na verdade, está tentando compensar uma carência emocional. E todas as vezes que a gente busca compensar carências emocionais através desse comportamento de cobiça, esse comportamento pecaminoso, você vai se afundar ainda mais. Você vai ter ainda mais esse sentimento de medo, ainda mais esse sentimento de inferioridade. Ele vai continuar a existir. Um outro pecado que nós observamos aqui é a inveja. A inveja também pode ter uma raiz emocional. E qual seria essa raiz emocional? É aquele indivíduo que vive se comparando com o outro. E se eu vivo me comparando com o outro, porque eu tenho um problema de identidade. Porque muitas vezes eu tenho uma carência mal resolvida lá na minha infância também. Então o que vai acontecer? Eu não vou conseguir celebrar a vitória do outro. Por quê? Porque me falta algo. Então não é justo eu celebrar com o outro. Não é justo, porque está me faltando. Não é justo eu me alegrar com o outro, porque me falta algo. Mas isso é algo triste. Você que não consegue celebrar com o teu irmão, você que inveja o teu irmão, você tem que observar que você precisa se tratar nessa tua comparação, nessa tua identidade que na verdade você não tem, que você ainda não se firmou enquanto identidade, que na verdade nós precisamos entender que nossa identidade está firmada em Cristo. Então, quando eu tenho uma identidade muito firmada, eu não preciso estar me comparando com o outro. E eu posso sim me alegrar com o outro. Então, o grande ponto é esse. Você que tem lutado contra a inveja no seu interior. Trate essa questão. Porque quando você trata essa questão, você vai perceber, que a inveja vai, sumir da sua vida. E um último pecado que eu vou trazer aqui para vocês, existem vários aí, mas aí não deu para falar aqui todos para vocês. Mas se você quiser, depois em um outro momento que eu falo dos outros pecados, a raiz emocional dos outros pecados, você coloca aqui embaixo nos comentários, que aí eu posso fazer um outro vídeo com os outros pecados. Bom, mas o último que eu vou trazer aqui para vocês é a calúnia. Pois é, a calúnia, gente, é uma prática pecaminosa que Deus não se agrada nem um pouco. Você conhece pessoas que vivem falando mal do outro, que vivem tentando levantar e destruir a reputação alheia? Gente, isso é muito sério. E a calúnia tem uma raiz emocional. E essa raiz emocional da calúnia está ligado também à questão da insegurança e o desejo de se afirmar. Olha só a loucura. A pessoa tem um desejo de se afirmar. Então, como é que ela vai fazer isso? Ela acha que mentindo a respeito do outro, caluniando o outro, ela vai estar afirmando a si mesma. Olha só a loucura desse tipo de pessoa. Aí o que vai acontecer? Porque na verdade, quando ela faz isso, essa pessoa na verdade, ela não está aguentando a dor que ela tem no coração dela, as inseguranças que ela tem dentro dela. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar destruir com a reputação do outro. Isso é muito triste, gente, isso é muito sério. Então, se você tem esse problema de estar tentando e falando mal dos outros, eu quero te dizer que é melhor que você trate essa tua insegurança aí que tem dentro de você, essa tua vontade de se afirmar. Não queira se afirmar desqualificando o outro, gente. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Então comece a tratar essa raiz dentro de você para que você não busque fazer o mal com relação ao teu irmão, ao teu próximo.
Então você observou aqui que todos esses pecados, na verdade, eles nascem de uma raiz emocional que tem dentro do coração do indivíduo e que está fazendo com que esse indivíduo acabe tendo essas práticas pecaminosas. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para aqueles líderes religiosos era: vocês estão tão preocupados em lavar as mãos de vocês, na verdade, o que vocês precisam entender é que vocês precisam lavar o coração de vocês. Porque é o coração de vocês que está fazendo com que vocês tenham essas práticas pecaminosas. E é isso que nós precisamos refletir em nossas vidas. Se você se identificou em algum desses pecados, a grande questão é: estou identificando a raiz que está produzindo. Eu preciso me arrepender dessa raiz. E se eu não estou conseguindo me arrepender sozinha dessa raiz, eu preciso pedir ajuda do Espírito Santo com relação ao arrependimento. E a partir daí você vai perceber que você vai ter uma vida de liberdade. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Então, o que precisa aí ser trabalhado na tua vida emocional para que você não tenha mais esses comportamentos pecaminosos? Então, eu quero te dizer que esse foi o último vídeo deste ano de 2025. Espero que a gente possa ter mais aí outros vídeos no ano de 2026, se o Senhor permitir. Te agradeço por aquelas pessoas que têm me seguido e têm assistido os nossos vídeos até o dia de hoje. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado. Que vocês possam ter um feliz ano novo aí. Que esse ano de 2026 venha com muitas boas surpresas na vida de cada um de vocês. E que nós venhamos a continuar a sondar os nossos corações. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor tem condições de purificar esse coração, para que a gente possa caminhar com uma vida em retidão, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não deixa de curtir aqui o nosso vídeo, tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!